Bom dia, povo abençoado de Deus, a graça e a paz por Jesus seja com todos. Começando mais um dia para a glória de Deus. Esse dia abençoado aí, a gente caminhando, meditando um pouquinho na palavra de Deus. E lá em Marcos capítulo 10, versículo 50, fala de um homem que deixou a sua capa e foi até Jesus. É interessante a história desse homem. Esse homem, ele tinha um histórico ali que não era muito dos bons, não. Um histórico meio problemático, meio ruim. Ele tinha uma dificuldade. E ali nós vemos o quê? Que Jesus estava em Jericó. De repente Jesus e os discípulos saem de Jericó, a multidão segue Jesus. E naquele momento eles encontram um homem sentado à beira do caminho e mendigava. Aquele homem, ele estava ali sentado e de repente ele ouve falar de Jesus. Jesus está passando por aquele caminho. E aí a multidão cerca Jesus. É interessante porque a multidão sempre estava ali andando atrás de Jesus, porque eles queriam um milagre. Eles queriam realmente receber algo de Jesus. Mas agora aquele homem, ele começa a clamar e gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clamava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ali os discípulos, a multidão, falava para ele se calar, mas cada vez ele gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse homem, a condição dele não era favorável. Por quê? Porque ele também era cego. Então, você sabe de quem eu estou falando, né? De Bartimeu, filho de Timeu. Esse era o cego de Jericó. Mas ele tinha algo que era diferente dos demais, porque ele não enxergava fisicamente. Porém, ele, mesmo cego fisicamente, ele enxergava muito mais além do que aqueles que muitas vezes estavam andando atrás de Jesus. E ali nós vemos o quê? Que ele enxergava realmente quem Jesus era, porque ele clamava assim: Jesus, filho de Davi. Bom dia. Jesus, filho de Davi, por quê? Porque Jesus era filho do rei, descendente do rei. Só que agora o cego está reconhecendo que ele é o rei dos reis. Por quê? Jesus era o rei, a qual a multidão não sabia e não conhecia, mas o cego enxergou isso. E aí nós vemos ali aquele cego clamando, a multidão e os discípulos falando para ele se calar, e ele gritava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas que interessante, porque Jesus ouve a voz daquele cego, ele fala para trazerem o cego até ele. Os discípulos chegam até o cego e falam: tem bom ânimo, porque Jesus te chama. E de repente aquele homem, ele deixa a sua capa e vai até Jesus. E ali, chegando até Jesus, o que acontece? Jesus pergunta para ele, uma pergunta assim, parece meio retórica, né? O que queres que eu te faça? E ele fala: eu quero que o Senhor me faça enxergar, eu quero ver. E aí Jesus diz: vai, porque a tua fé te salvou. E aí ele passa a seguir Jesus. É interessante nessa história porque vamos ver alguns pontos importantes aqui. Primeiro, esse homem tinha condições ali que eram totalmente desfavoráveis. Quem sabe você também está me ouvindo hoje, está numa condição desfavorável em muito sentido perante a sociedade. Porque aquele homem, ele estava sentado. Ele sentado aonde? No caminho. E ele mendigava. Assentado mostra uma situação aonde a pessoa está muitas vezes acomodada. No caminho, por quê? Porque no caminho você fica na dependência de alguém o tempo todo, e mendigando, sempre esperando receber algo de alguém. Mas agora não, a história dele muda. Por quê? Porque ele clamou ao rei dos reis. Ele enxergou aquilo que a multidão não enxergava. Ele enxergou Jesus como rei, como filho de Davi, porque ele era descendente do rei. Isso é maravilhoso, né? Bom dia. Então nós vemos o que? A maravilha de reconhecer Jesus como rei. E ali nós vemos aquele homem tinha mais uma outra situação. Ele tinha uma capa. E aqui que eu quero falar com você.
A capa, naquela época, era algo que o governo permitia que as pessoas em condições desfavoráveis, como aquele homem, a capa era algo permitido para que eles ficassem com a capa em suas costas. Isso para identificar que eles eram mendigos, que eles eram pessoas que estavam mendigando. E ali, aquele homem, ele estava com aquela capa. Imagina, uma vida inteira você andar com uma capa que muitas vezes mostra que você realmente está sendo desfavorecido. Você é uma pessoa que muitas vezes está com a capa, e ali essa capa identifica você como uma pessoa totalmente necessitada de tudo. Mas agora ele deixou a capa. Quem sabe você hoje precisa deixar a capa. A capa muitas vezes da frustração, a capa da decepção, a capa do perdão. Qual é a capa que você tem realmente, ficado preso? Qual que é a capa que está sobre você? Quem sabe hoje você precisa clamar ao Rei e ouvir a voz dele te chamando, porque ele te chama para você realmente ter agora um encontro com ele. Muitas vezes você já clamou, muitas vezes você já pediu, muitas vezes você já gritou, mas ainda não ouviu a voz dele. Mas hoje é o dia, agora é o momento. Agora é o momento de você realmente deixar a capa. A capa identifica muitas vezes a sua condição, mas hoje Jesus quer que você jogue fora a capa. Tem uma frase que diz assim: para aquele que quer seguir a luz, a capa do passado se torna desnecessária. Então, aquilo que é passado, meu irmão, minha irmã, deixe de lado. Aquilo que apontava que você realmente era uma pessoa que estava aí em uma condição desfavorecida, agora é o momento de você deixar ela de lado. É o momento de você deixar e realmente ir até Jesus, porque Ele vai te abrir os olhos da fé, os olhos espirituais. E aí você vai ver a diferença, Bom dia. Aí você começa a ver a diferença que tem, quando você está diante da luz. Então, aquele que quer seguir a luz, ou seja, Jesus, a capa do passado se torna desnecessária. Então, hoje é o momento de você receber de Deus aquilo que você tem tanto pedido. Mas para isso você tem que deixar algumas coisas que te prendem, coisas que muitas vezes identificam você como uma pessoa realmente dependente. Lembre-se, ele estava sentado, ele estava no caminho, ele mendigava. 3 coisas que realmente desfavorecem uma pessoa: um comodismo, dependência de pessoas, muitas vezes, o tempo todo, e sempre querendo receber algo, de alguém. Mas deixa eu dizer para você, espere no Senhor, confia nele, Ele tudo fará na sua vida. Se você ficar o tempo todo só dependendo, da circunstância, você nunca vai sair desse caminho. Você nunca vai deixar de ficar sentado e você sempre vai ficar mendigando. Isso a gente falando de uma forma espiritual, você vê que muitas pessoas não conseguem receber o toque de Jesus. Por quê? Porque não largam suas capas. Muitas vezes a capa da culpa, muitas vezes a capa da vergonha, muitas vezes a capa ali da insensatez, a capa da mentira. Então existem muitas capas que andam sobre os ombros de muita gente. Mas hoje é o dia de você realmente deixar a capa, aquilo que te prende ali sentado, e agora ir até Jesus, porque Ele vai te transformar. E você vai começar a enxergar aquilo que é necessário, e você vai começar a seguir o Rei, porque Jesus é o filho de Davi. Ele é rei por excelência, não rei como Davi foi, porque Davi foi o rei humano. Jesus, ele é rei, ele veio como homem, mas ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, e ele está aí para te abençoar nesse dia. Você crê nisso? Então deixe a sua capa e passe a seguir Jesus, porque eu tenho certeza que quando você vai até Ele, você vai se tornar uma nova criatura, você vai ser transformado, e isso eu garanto para você, porque quando você vai até Jesus, você realmente
recebe o novo de Deus. Mas Bartimeu é interessante, né? Porque ele, para receber o toque de Jesus ali, ele teve a ousadia de clamar. Ele teve a ousadia de ser persistente. Ele teve a ousadia de deixar aquela capa que há tanto tempo estava sobre ele. Então, muitos querem o toque de Jesus, mas poucos têm a coragem de deixar as suas capas e ir até Jesus. Então hoje é o dia de você ser abençoado. Você toma posse dessa palavra, então receba em nome de Jesus e seja liberto daquele mal que tanto assola a sua vida. Talvez seja uma depressão, uma angústia, talvez seja algo que está te oprimindo, mas em nome de Jesus, hoje você está sendo curado, hoje você está sendo transformado. Se você crê, bom dia. Se você crê nisso, então toma posse, porque assim eu profetizo a sua vida. Quando você clamar, quando você deixar essa capa e ir até Jesus, você vai receber o novo de Deus. Então, um grande abraço, Deus abençoe o seu dia, a sua casa, a sua vida. Que você tenha um dia abençoado em nome de Jesus.